Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar uns minutinhos. Aleluia. Nossos amados já estão chegando. Oh glória, bastante gente. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Quem está chegando, graça e paz, queridos, a irmã Vanessa. Vanessa já está convidando todo mundo na live. Minha mamãe, em Guarulhos, está assistindo, sejam bem-vindas. A Cris também. Apareceu uma foto do Didu e da Cris, mas é a Cris, acredito que eles estão juntos. A irmã Cléo também. A irmã Regiane, seja bem-vinda também, em nome de Jesus. A irmã Jéssica também convidando, glória a Deus. Sejam todas bem-vindos, todos bem-vindos em nome de Jesus. Tem algum varão aí, algum homem? Ou esse público é só de mulheres? Esses homens estão devagar, hein? Aleluia. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. A irmã Irani também está chegando, seja bem-vinda, boa noite. O irmão Alexandre, glória a Deus. Um abraço, querido, está sempre nos acompanhando. Seja bem-vindo. Um abraço para o Rodrigo, está nos acompanhando aí. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto vocês vão convidando, já entrando, gostaria de convidar para preparar um ambiente de culto, né? Porque não é por estarmos em uma live que nós temos que estar de qualquer jeito. Nós temos que preparar um ambiente de adoração, um ambiente de respeito à presença de Deus, para que Deus possa se manifestar e falar conosco. Amém? Então, desde já quero declarar que você seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, Pai. No nome de Jesus, nós apresentamos essa live diante de Ti. Senhor, queremos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Pai, eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um, para cada uma, e que o Senhor possa abençoar cada casa, cada lar que está assistindo essa transmissão, que chegue até as pessoas que precisam ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, convido vocês a abrirem a Escritura no livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 18 até o 27. Joel, capítulo 2, a partir do verso 18. Diz assim a palavra: Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir de longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto. A vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus,
porque vos dará ensinador de justiça, e fará descer chuva a temporã e a serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, desculpe, queridos, travou minha língua aqui, eu vou repetir. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Olha que coisa tremenda, a palavra do Senhor nos orienta e fala conosco nessa noite. Então, amados, primeira coisa que eu quero falar com você, se você pôde ler aí esse título no próprio Facebook, o tema dessa mensagem é Inimigos da Promessa. Então, amados, todo o povo de Deus vai depender de Deus. Se você é o povo de Deus, se você é filho de Deus, o que vai reger a sua vida não é o mundo. O que vai reger a sua vida é o Senhor Deus, é a palavra de Deus, são as promessas de Deus para a sua vida. O que vai fazer nós, cristãos, caminharmos, o que vai nos dirigir é a palavra de Deus e o destino a qual Deus tem preparado para mim e para você. Então, amados, nós temos uma palavra sobre a nossa vida e uma promessa sobre nós. O problema não está em Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus está chateadinho conosco. Muitas vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós. E é natural que os cristãos, principalmente aqueles que não conhecem a palavra, os cristãos que estão há pouco tempo na igreja, ou aqueles que estão há muito tempo, mas não se dedicam a aprender a palavra, é natural que essas pessoas, em alguns momentos de lutas e dificuldades, tenham a tendência de achar que Deus se esqueceu, ou que eles estão passando por uma dificuldade porque erraram em algum momento, Deus está bravo. E eu quero dizer para você que em alguns momentos Deus permite que o povo de Israel passe por lutas, passe por dificuldades financeiras, passe por perseguições, permite que venha inimigos. Em alguns momentos Deus permite isso para que o povo acorde. Mas quando o povo está acordado no centro da vontade de Deus, as coisas que Deus estabeleceu precisam começar a fluir. Só que existe alguns inimigos da promessa. O primeiro inimigo da promessa, eu não sei se você quer saber, mas existe um primeiro inimigo, que é um inimigo mais forte daquilo que Deus quer fazer em você, na sua vida, na sua casa. Então, eu quero dizer que existem pelo menos dois inimigos. O primeiro é o inimigo mais forte. Nós vamos falar desse inimigo e eu quero que nessa noite você preste atenção, você abra o seu coração, porque eu creio que Deus vai te dar uma palavra poderosa para mudar a situação da sua vida. Eu creio que Deus vai dar uma palavra poderosa para mudar a situação da sua casa. Então, querido, Deus está falando aqui com o povo de Israel, através do livro do profeta Joel, nós lemos isso. Deus está falando que Ele vai cuidar da terra, Ele vai dar uma terra próspera, Ele vai dar uma terra nutritiva. E Ele fala aqui que Ele vai tirar o inimigo. Ele diz, aquele que vem do norte eu vou levar para o mar oriental. Deus está falando de um inimigo aqui. Então, queridos, não é porque você que é filho de Deus, é povo de Deus, frequenta igreja,
que você não vai ter inimigos, pelo contrário. Os inimigos que o cristão tem são inimigos que não foi ele que fez. Deixa eu repetir aqui um princípio poderoso para mudar a sua vida. Se você tiver inimigos que você fez, se você tem inimigos porque você causou inimigos, você precisa corrigir. Mas todo cristão, só por ter Cristo em sua vida, ele já vai ter automaticamente alguns inimigos. Esses inimigos não foram eu e você que causamos, não foi eu e você que fomos atrás. Esses inimigos são inimigos de Deus, e automaticamente quando nós nascemos de novo em Deus, nós já nascemos tendo inimigos. Só que o crente é um povo difícil. Eu e você somos crentes e isso nos faz pessoas difíceis. Talvez eu e você, além dos inimigos espirituais que já estão estabelecidos só pelo fato de nós sermos cristãos, além desses, eu e você, por sermos pessoas difíceis, ainda fazemos outros. E esses que nós é que fazemos, nós precisamos corrigir, amém? Mas eu não quero falar disso nessa noite. Eu quero falar de dois inimigos naturais das promessas de Deus sobre mim e sobre você. Porque de repente Deus já te deu uma promessa. Quem aqui não tem uma promessa da parte de Deus? Acho que se eu perguntar assim, quem tem uma promessa, vai chover. Talvez é mais fácil eu perguntar, quem aqui que está assistindo não tem uma promessa? Com certeza, cada um de vocês que está assistindo essa ministração, vocês têm até mesmo mais de uma promessa. Não só uma, mas mais de uma promessa. O irmão de Dudu está falando aqui salvação. Salvação é uma promessa, mas nós temos mais de uma promessa. Com certeza Deus tem te dado promessas individuais. Algumas promessas são sobre a igreja. Quando Deus dá uma promessa para o pastor da igreja, para a pastora da igreja, provavelmente Ele vai cumprir nos seus filhos espirituais. Mas cada um de nós também temos uma promessa, ou mais de uma, individualmente. Qual é a promessa que Deus tem falado no seu coração? Ou já usou alguém para falar com você sobre algo que Ele ia fazer na sua vida, no seu futuro? E a própria palavra de Deus diz que Deus tem planos para nós no futuro. Planos poderosos, planos de bem, de bênção, não de mal. Então eu quero dizer para você, amado e amada, eu profetizo que aquilo que Deus tem vai acontecer na sua vida, mas é fácil profetizar isso. Eu quero trazer uma palavra sobre você declarando, primeiro, que você vai guerrear contra o inimigo certo. Porque não adianta, amados, ter uma promessa da parte de Deus, Deus quer realizar algo poderoso na sua vida e você está com a sua guarda baixa, você não está obedecendo o que Deus está falando. Deus, quando vai criar o mundo lá no início, Ele faz a criação mediante a palavra, haja luz e houve luz. Então, amados, na nossa vida Deus tem uma promessa, Ele fala antes, para que aquilo seja uma semente no nosso coração. E quando está chegando perto de se concretizar, Deus vai dar uma palavra, Deus vai falar para que aquilo que Ele está prometendo aconteça. Então Deus tem uma palavra para você. A pergunta é, será que você está ouvindo? E eu quero te dizer que um dos inimigos das suas promessas é o diabo. Mas existe um inimigo antes do diabo que é mais poderoso que o diabo. Quantos querem saber? Comenta aí, pastor, eu quero saber. Tem um inimigo, amados. Um inimigo que é mais poderoso que o diabo. É talvez o inimigo que você não está focando. Quando Jesus começa a sua pregação entre os discípulos, Ele começa dizendo que se você quiser vir após Ele, você precisa vencer um inimigo. Tem uma corajosa aqui, a irmã Jéssica. Eu quero saber, aleluia.
Então Jesus ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que Jesus está falando aqui, pastor? Se Jesus me ama, por que ele diz, vem atrás de mim, mas deixa o seu eu lá fora? Porque ele sabe que o seu eu vai te levar a pecar. Ele sabe que o seu eu vai te levar a desviar das promessas. Jesus sabe que o meu eu, o meu ego, aquilo que eu vivo, é um inimigo contra aquilo que Ele mesmo quer fazer. Queridos, Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Eu tenho certeza, talvez você está aí, pastor, eu não consigo crer que Deus tem algo grande, que Deus tem algo poderoso. Eu quero dizer que eu creio por você. Porque ainda que Deus faça o mínimo na sua vida, esse mínimo é capaz de trazer transformação de forma poderosa. Deus é um Deus tremendo, alto, sublime. Tudo que Ele faz é perfeito. Então, amados, tem um inimigo chamado eu, tem um inimigo que é mais forte que o diabo. A irmã Luciana colocou, o problema sou eu. Exatamente. Por que esse inimigo é mais forte que o diabo? Por que, pastor? Eu sou mais forte que o diabo? Sim. Primeiro lugar, a palavra diz que sobre a igreja de Jesus as portas do inferno não prevalecem. Irmãos, você é tão mais poderoso que o diabo não tem nem arma de ataque e nem arma de defesa mais forte do que as suas. Olha que tremendo. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, toda arma que o diabo tem contra você é mais fraca que as suas contra ele. E as armas que o diabo tem de defesa, que são as portões são para se trancar, né? Para se proteger. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E a igreja não está lá dentro querendo sair, a igreja está lá fora querendo entrar, mas não para permanecer, e sim para saquear o inferno, tirar as almas do inferno. Então, irmãos, eu quero dizer para você, às vezes nós podemos acreditar em pessoas que não confiam e não conhecem a palavra, que dizem, ganhar alma é muito difícil. Mas nós podemos deixar o nosso eu de lado e falar, eu fico com a palavra. Porque a palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, irmão, se tem um inimigo contra as promessas que Deus tem na minha e na sua vida, se tem um inimigo mais forte que o diabo, é eu e você. Porque somos nós que não damos com pesada na porta do inferno. Somos nós que deixamos o inimigo agir na nossa vida. Somos nós que damos a chave para o inimigo e fala, inimigo, conduz. Queridos, é tempo de nós termos uma fé que nos leva a algum lugar. Porque se nós temos uma fé que não move nada, pastor, a fé move montanhas, aleluia. Irmãos, como ter uma fé que move montanhas se não move a gente nem 1 metro para uma transformação na nossa própria vida? Quantas pessoas estão dormindo durante a pandemia, mas dizem que tem fé, eu sou cristão, eu creio. Aí você lança uma palavra profética, Deus vai fazer. Eu creio, pastor, crê nada. Se essa fé que você tem não move nem você, não move nem a sua boca para parar de falar palavras torpes, palavras que não edificam, como vai mover você a andar no Espírito, que necessita de uma fé um pouco mais madura? Você está aí comigo? Então, um dos inimigos que nós precisamos vencer é o diabo, sim. Mas o inimigo chamado diabo, ele só tem força quando o inimigo eu está atuando. O seu eu
é parceiro de guerra do diabo, não é a favor de você. O seu eu, irmão, precisa morrer para você ter força contra o diabo, porque é o seu eu que encobre o diabo. Pastor, onde está escrito isso? Vamos lá, abra comigo em Efésios 4, 27. Quem abriu, dá um glória aí nos comentários. Aleluia. Você está aí comigo? Efésios 4, 27 diz assim, é um versículo bem grande. É bem grande assim, talvez você tenha dificuldade para entender o que ele quer expressar. Mas ele diz assim, olha só, não deis lugar ao diabo. Olha só que simples esse versículo. Irmão, se a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, não deis lugar ao diabo, quem que poderia dar esse lugar? Será que é o anjo? Não, pastor, essa palavra aí está dizendo para o meu anjo da guarda, aquele anjo que fica comigo, mandado do céu. Essa palavra está vindo para ele falando assim, não deixe o diabo entrar. Não, amados. Paulo, através do livro de Efésios, está dando essa palavra de Deus para a igreja em Éfeso, dizendo, não deis lugar ao diabo. Irmãos, o que é dar lugar ao diabo? Dar lugar ao diabo é abrir uma porta para ele. Abrir uma porta para ele é dar legalidade, é dar direito. Não é que, olha pastor, eu esqueci de trancar a minha porta essa noite. Será que o diabo entrou por um buraquinho? Não, querido. É dar legalidade, é dar espaço. É falar o que o diabo gosta de ouvir. É fazer o que o diabo gosta que você faça. É programar, é pensar, é julgar conforme o diabo gostaria que você fizesse. Então a palavra está dizendo, olha, você é crente, é óbvio. Talvez você poderia falar assim, pastor, não precisava nem de um conselho desse, porque se nós somos crentes, automaticamente o diabo já é nosso inimigo, a gente não deveria ter nada com ele, a gente não deveria dar espaço para ele. Se o diabo é um inimigo natural do crente, nós não deveríamos nem ter nada, não precisava nem dessa palavra, não precisava nem desse conselho exatamente. Mas por que que Deus deixa essa palavra? Porque o lugar do diabo são em coisas que você faz e muitas vezes nem percebe. Querido, se você é uma pessoa um pouquinho orgulhosa, você tem uma grande tendência a dar um grande espaço, um grande lugar ao diabo. Se você é uma pessoa um pouquinho soberba, um pouquinho, pastor, é o mínimo. Eu sou tão soberba assim, tão pouquinho soberba, que olha, eu até me acho uma bênção, eu nem acho que é um problema esse pouquinho de orgulho que eu tenho. Pastor, eu tenho até orgulho de mim, de tão humilde que eu sou. Querido, esse pouquinho de orgulho, de soberba, já é um grande espaço para o diabo. Sabe um espaço que o diabo gosta? Contenda. Aquele crente, aquela crente que semeia contenda. Querido, roubar. O que é roubar? Você pegar um carro de alguém. Você chega no estacionamento do shopping, escolhe um carro bonito, faz uma ligação direta e fala, eu vou pegar esse carro emprestado sem falar com o dono. E você pega aquele carro. Isso é um roubo. Você está usando uma coisa que não é sua por direito. Você sabia, e agora vai ser dolorido aqui, mas eu creio que não tem ninguém aqui que precisa dessa palavra. Eu vou falar por falar. Eu creio que não é o caso aqui. Mas você sabia que quando você faz uma fofoca, que você fala de alguém, você está roubando essa pessoa, porque você está tocando num assunto que não lhe pertence. Você está falando de uma vida que não é a sua. E um lugar que o diabo gosta de operar é no meio de fofoca. Não, pastor, mas eu estou só... Crente não fofoca, crente comenta. Exatamente, querido. Seu comentário pode chegar a ser um comentário diabólico. Diabólico não porque você
está com o diabo no corpo diabólico, porque você está dando um espaço para o diabo atuar. Não deis lugar ao diabo. Irmão, se você analisar hoje as igrejas, os púlpitos estão cheios de adultério. Como que começa um adultério? O adultério, irmãos, não começa rápido. É uma brincadeirinha no ensaio, é um aperto de mão caloroso, é uma palavrinha gostosa de se ouvir. Querido, eu não gostaria de estar pregando isso que eu vou pregar agora. Isso é bíblico, a palavra já nos orientou. Vai ter adultério sim dentro das igrejas. Não é para nós nos acostumarmos. Não é para nós falarmos, não vamos fazer nada porque Deus já falou que ia ter isso, está na palavra. Não, mas eu quero lançar essa palavra profética para você que deseja ser salvo, porque a palavra diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Para você que ama Jesus, para você que quer ir para o céu, não dê lugar ao diabo, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Irmão, muitos crentes acham que o diabo não entra na igreja. Na igreja física, na igreja salão, o diabo entra. E ele senta junto com você, ele senta atrás de você, ele senta na frente. Ele fica do lado do pastor na hora da pregação. O que o diabo não pode entrar é nas suas atitudes. O que o diabo não deve entrar é na sua família, na sua casa espiritual, é nos seus negócios, é no seu chamado, é no seu ministério, é nas palavras da sua boca. Isso, você que recebe essa palavra de Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, você precisa pôr ele para correr das suas coisas, da sua vida, daquilo que está debaixo da sua autoridade. Então, querido, um dos maiores inimigos, e eu posso dizer o mais poderoso contra as promessas de Deus, é você mesmo. Porque se você tem a autoridade de Deus, você tem o poder de Deus, você tem os dons espirituais ao seu favor, você tem a arma de defesa chamado sangue de Jesus, você tem a arma de ataque chamada espada do Espírito, você tem o escudo da fé. Irmão, você tem 10-0 já na frente das hostes espirituais da maldade. Você recebeu um poder, não é mérito. Quando eu falo que você é poderoso, eu não estou falando que você é mérito, você tem mérito. Eu estou falando que um Deus zeloso, poderoso, te concedeu armas espirituais que te fazem ter mais vantagem que os demônios. Irmãos, eu e você como igreja somos a autoridade de Deus nessa terra. Tem crente que ora errado. Se você é um desses crentes que está orando errado, presta atenção. Deus me dá autoridade. Não, querido, você está orando errado. Deus já deu autoridade para a igreja, Ele não vai dar, Ele já deu. Se você é igreja, você já tem autoridade. O que você precisa orar é para que Deus te dê ousadia e visão para usar a autoridade. Irmãos, nesse momento que você está recebendo essa palavra, eu creio pelo Espírito, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, convence da justiça e também do juízo. Eu creio que nesse momento o Espírito Santo está te convencendo de espaços, lugares que você está dando às hostes espirituais da maldade. E o Espírito Santo está falando com você nesse momento em alguns detalhes para que você comece a fechar essas brechas. Essa palavra aqui não é porque o pastor escolheu, essa palavra é porque Deus quer falar com você nessa noite e quer trazer poder para liberar sobre a sua vida. Então, irmãos, lá em 1 Tessalonicenses 5:22, abra comigo a sua palavra aí. Se alguém puder escrever nos comentários, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Quem está aí, dá um glória. Tem alguém aí ou só ligou o celular e está dormindo? Dá um glória aí, irmãos. Diz assim a palavra: afastem-se de toda forma de mal. Olha só, irmãos.
Afastem-se de toda forma de mal. Ou, em outras versões, afaste, fuja da aparência do mal. Irmãos, eu tenho falado no nosso ministério e eu vou dar esse conselho a quem quiser ouvir. Talvez você que está nos assistindo é de outra igreja, talvez você pense diferente, eu respeito a sua opinião, mas eu quero falar principalmente para o meu rebanho, para o rebanho ao qual eu cuido, pela misericórdia do Senhor, aos meus filhos espirituais. Queridos, homem casado não conversa com outra mulher, nem no culto, nem por telefone, nem na rua, sem a presença da sua esposa. Mulher casada, vice-versa. Não, pastor, mas nós somos amigos. Queridos, sejam sábios e andem na luz. Sejam sábios e andem na luz. Você, mulher que quer pedir oração, você vai pedir oração para a mulher, para o grupo de oração. Você, mulher que quer pedir oração, conselhos, você não vai se aconselhar com homem. Você, homem, varão valoroso, principalmente do nosso ministério, precisa de conselho. Você não vai ministrar nem pedir conselho para mulher alguma. Querido, se é casal, senta casais. Nós temos no nosso ministério muitos casais abençoados, que eu abençoo, que podem nos ajudar a ministrar casais. Mas, por favor, em nome de Jesus, eu não quero nenhum homem com mulher sozinho ministrando, aconselhando ou de tititi. Ah, pastor, mas é minha amiga, é meu amigo, antes de igreja. O problema é seu, querido. O problema é seu, querida, com todo respeito. Mas eu não aconselho. Foge de toda aparência do mal. Foge de toda aparência do mal. Queridos, às vezes Deus tem uma promessa poderosa para a sua vida. E o inimigo tenta te pegar de qualquer jeito, ele vê que ele não tem espaço, mas ele vê uma aparênciazinha de mal, ele usa a aparênciazinha de mal. Muitas vezes alguém vai te acusar de algo que não é verdade. Talvez nós como igreja te conhecemos, sua família sabe do seu caráter, mas o inimigo usa uma aparência do mal. Então, amados, a palavra está nos exortando a lutarmos contra os inimigos das promessas. Aquilo que Deus quer fazer em nós, e muitas vezes nós não somos abençoados, porque somos mal julgados pelas pessoas. Muitas vezes o crente chega num lugar, alguém fica desconfiado, porque hoje o crente tem uma fama de ser caloteiro, tem uma fama de ser pior do que quem está fora da igreja. Queridos, é tempo de eu e você estarmos atentos. Se alguém tiver que apontar o dedo para nós, amém, que seja, que possa apontar, mas que nós possamos estar atentos ao que a palavra diz. Afaste-se de toda aparência. O que é uma aparência do mal, irmãos? Quando você chegar num lugar, você tem um propósito. Primeira coisa, irmão, o que faz a gente andar em aparência do mal é falta de propósito. É falta de um objetivo de Deus. Ah, pastor, mas eu preciso ir lá pregar para os meus amigos, na boca de fumo, dentro do bar. Exatamente, você está dentro de um propósito. Se você está fazendo a obra, você está com alguém. Você está com o irmão da igreja, você está debaixo de obediência dos seus líderes, dos seus pastores. Você está enviado com mais alguém. Agora, irmão, se você está entrando em bares sozinho, você está numa aparência do mal. Se você vai lá com o pretexto de pregar, mas senta na roda dos escarnecedores e não prega, você está se contaminando por eles. Então, amados, é tempo de nós fecharmos as brechas, porque o que Deus quer fazer conosco vai atrair por si só inimigos. Irmãos, quando Deus derramar uma unção sobre a sua vida mais poderosa ainda, e eu creio que está chegando,
Nós já vamos ter muitos demônios contra nós. A hora que o diabo falou, aquela igrejinha recebeu um poder, eles vão começar a trazer avivamento, foi lançada uma palavra profética. Quando o inimigo ficar enfurecido, irmão, você vai ver que vai vir lutas, vai vir dificuldades, mas a palavra diz que em tudo eu e você somos mais que vencedores. Então, irmãos, não ajuda o diabo arrumando mais inimigos. Pelo contrário, já destrói os inimigos que você fez. Anda em retidão, anda em renúncia, anda em espírito, e Deus vai fazer algo poderoso sobre a sua vida. Começa a lembrar das promessas que você tem. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, 22. Diz assim a palavra: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Eu quero te chamar de novo para ler Tiago 4, 7. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Olha só, quando eu me submeto, eu não tenho mais ego. Quando eu me submeto, o inimigo mais forte da minha vida, chamado eu, já cai por terra. Irmão, crente que anda sem o ego é um crente revestido de poder. Crente que renuncia à sua natureza, crente que renuncia os seus desejos, crente que renuncia às concupiscências, que são os desejos fortes da carne, é um crente que já está andando em revestimento de poder. Por isso, irmãos, que a palavra diz: submetam, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí você vai resistir. Por quê? Porque você está revestido. Você não tem mais o eu, o ego. Você falou: olha, eu me converti, agora eu quero a vontade de Deus. Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim agora, o que há em mim é uma essência do céu, uma essência de Jesus vivendo em mim, operando em mim. Não é que agora você virou um humano perfeito, que você não erra mais, não é isso, querido. Mas é que quando Cristo está em você, vem uma possibilidadezinha do seu velho homem aparecer, você rejeita de novo. É uma luta todos os dias. Quando você vence isso, aí o diabo vai fazer um teste. Irmãos, eu já falei, eu vou repetir. O diabo não adivinha o que está no seu pensamento. Ele não tem o poder de sondar o seu coração. Só o Senhor Deus que pode sondar o seu coração. O diabo, ele não vai adivinhar. Ele pode tentar adivinhar. Como é isso, pastor? Ele adivinha ou não adivinha? Não, não adivinha. Ele imagina e faz um teste. Por exemplo, o diabo joga quebra-cabeças. O que é isso? Quando você vai montar um quebra-cabeça, você pega uma partezinha e você pega na mão, olha assim e fala: eu acho que é essa. E você põe e deu certo. Antes de pular, você comparou. Então o diabo joga uma seta, como se fosse um quebra-cabeça na sua mente. Ele fala: eu acho que ele não tem fé. Eu acho que o casamento dele já está para lá de Bagdá. Eu acho que esse crente não tem esperança. Eu acho que esse crente está querendo sair da igreja. Eu acho que esse crente ele está com pensamentos impuros. Olha só, o diabo joga um quebra-cabeça e observa a sua atitude. Observa aquilo que vai sair da sua boca. Quando sai da sua boca, ele fala: opa, eu montei um quebra-cabeça. Eu imaginei que o coração dele estava cheio de sujeira, lancei uma peça no quebra-cabeça, uma seta. E o que ele falou, a atitude que ele teve foi batata, deu certo. Então, irmãos, o diabo sabe trabalhar com você muitas vezes porque o seu eu está funcionando normalmente. Irmão, o eu é um aliado forte para as hostes espirituais da maldade destruírem a sua vida. Sabe um exercício que eu quero deixar para você nessa noite? Jejum e oração, pastor? Não. Que leitura da palavra? Não. Essas coisas são maravilhosas e eu nem precisaria deixar como um conselho. Mas eu quero deixar um conselho para você exercitar.
luta contra o seu eu. Como? Ajuda das pessoas e a sua própria. Quando alguém falar que quer algo diferente do que você quer, renuncia e faz a vontade. Sabe uma pessoa boa, você que é casado, o seu cônjuge. Irmãos, uma pessoa boa que afeta o nosso eu, na maioria das vezes, é o nosso cônjuge. Para quem é solteiro, geralmente são os pais. Mas para quem é casado, quem mais vem de encontro o seu eu é o cônjuge. E muitos casamentos que estão destruídos é que o eu está muito fortalecido. Antigamente a gente até via destruição de casamentos por adultério, por coisas erradas. Hoje muitos crentes, você vai conversar, não, eu não quero mais, porque a gente pensa diferente. A gente tem um objetivo diferente na vida, querido. Isso é o ego, o eu. Então faz um exercício quando o seu cônjuge, independente, marido, esposa, é um teste para todo mundo aqui. Estou vendo a irmã Leandra aqui, uma jovem preciosa. Talvez quem pega no ego dela é o papai e mamãe. Glória a Deus pelo papai e mamãe. Glória a Deus pelo cônjuge. Amém? Aqui não é uma crítica ao cônjuge, é uma crítica ao nosso ego, ao nosso eu. Mas, querido, exercita derrubar esse gigante chamado eu. E fica escondido na presença do papai. E você vai ver que Deus vai fazer coisas que você queria e nem pediu. Porque o seu eu está fazendo uma barreira entre você e aquilo que Deus tem para realizar. Queridos, essa noite, essa palavra vem para trazer uma restauração na sua fé. Promessas que Deus fez há muito tempo que ainda estão travadas no mundo espiritual. Submete-se a Deus, rejeita o seu eu, se santifica, foge da aparência do mal, luta contra os desejos da juventude. Essa palavra fala para lutar contra os desejos da juventude, mas hoje tem muitos anciãos, muitos velhos, que são terríveis nos desejos pelo mundo. Então essa palavra vem para os jovens, mas vem também para os mais velhos. Queridos, grandes coisas o Senhor quer fazer. Pastor França esses dias compartilhou um vídeo comigo e ele dizia: Deus não está bravo com a igreja, Deus quer fazer grandes coisas na igreja. Muitas vezes nós achamos que Deus está em silêncio, parou de falar, mas é porque o nosso ego, o nosso eu não permite. Querido, não dê lugar ao diabo. Feche as brechas, porque a promessa de Deus está chegando e muitas vezes não foi concretizada na sua vida por essas barreiras que você mesmo criou e que o inimigo aproveitou. Que você esteja guardado debaixo das asas do Espírito, debaixo do sangue de Jesus. Eu declaro sobre essa vida, sobre a sua vida, essa palavra. Irmãos, Deus tem armas de defesa e armas de ataque para a sua igreja. O sangue de Jesus te cobre, te lava de todo pecado e te torna alvo como a neve. Se você permanece em Deus, sujeito a Deus, o inimigo não pode tocar a sua vida. Em nome de Jesus, queridos, eu te convido a estar conosco no domingo às 18 horas. Tem sido domingos maravilhosos e eu creio que nesse será poderoso, de forma abundante. Venha, traga um espírito de adoração. Venha disposto, com fome e sede pela presença de Deus. Não venha para participar de um culto. Não venha para assistir um culto. Venha para ser um culto. Venha para cultuar a Deus com a sua vida, com a sua boca, com o seu corpo, com o seu entendimento. Venha para que Deus se derrame sobre a sua vida. Irmãos, eu creio em dias que Deus vai trazer um derramamento espiritual poderoso, de dons, de milagres. Eu creio que está chegando um tempo de milagres. Esse tempo de milagres não é propriedade da nossa igreja, não é propriedade do ministro que vai estar pregando, do pastor, da pastora. É um tempo que Deus vai fazer sobre a vida dos que estão sedentos, daqueles que creem, daqueles que querem. Irmãos, que venha um tempo sobre a sua vida. Começa a derrubar os gigantes que são inimigos da promessa se realizar na sua vida. O primeiro deles é você mesmo.
Talvez os próximos sejam outros e outro dele também o diabo, mas que só pode na sua vida se você, que é o primeiro inimigo, tem dado lugar a ele. Mas eu creio que com essa palavra o Espírito vai trazer discernimento sobre a sua vida, para que você tenha uma visão que nem raio-x. O Espírito vai fazer isso na sua vida, uma visão de raio-x para que você identifique as brechas abertas na sua vida, para que você feche as brechas e para que você possa ter uma vida em paz, uma vida cheia do fruto do Espírito Santo. Amém? Querido, eu te abençoo no nome de Jesus. Você que é de outro ministério, te abençoo também, te agradeço por estar conosco, que você tenha sido muito edificado e abençoado. Graça e paz. Um grande abraço.